Saudações. Mestre Leira falando. O sofrimento em Gaza só está começando e vai piorar. E isso acontece porque ninguém se importa com ele. Talvez a exceção dos iranianos, devido ao fato de eles serem pobres e viverem em uma terra pobre. Saudações. Eu sei que é uma maneira horrível de começar um vídeo, mas em essência é sobre isso. Nós temos o que? 2 semanas de conflito. E eu não sei quanto tempo mais a gente vai ter. Só que não vai terminar semana que vem. Não vai terminar esse mês. Com alguma sorte termina esse ano. Na verdade, para terminar esse ano, os Estados Unidos devem quebrar. E aí a gente começa a ser realista. Certo? A ser realista de verdade. Porque a questão toda aqui, gente, é aquela que eu disse no comecinho do vídeo. Ninguém se importa com os palestinos. Talvez a exceção dos iranianos. Os dois Said Ebrahim Raisi, Said Ali Khamenei, são homens muito decentes. São homens muito decentes. Então, e pios, né? Pios, são homens muito pios. Então, eu creio que eles de fato se preocupam. E o povo deles, que Deus abençoe os persas, os iranianos, o povo deles também se importa. Sabe, é uma impressão muito nítida disso. Mas os árabes não. Alguns árabes. Mas não. Para salvar os palestinos, vai ser necessário basicamente a ação de não árabes, iranianos e turcos. Dos árabes, você pode esperar muito pouca coisa, por 2 motivos. Primeiro é que as monarquias árabes nunca se importaram com o povo. E eu não digo povo palestino, eu digo povo algum. Eles não se importam com o povo deles. Sabe, isso vale para todas as monarquias. Jordânia, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã. As monarquias árabes não se importam com o próprio povo. Isso é de uma obviedade ululante, sabe? Isso é um fato. Não temos um vínculo entre povo e governante. Bom, mas aí vocês me perguntam, as repúblicas, aí vamos dividir as repúblicas. As repúblicas sunitas são o que? Iraque, não, sunita, perdão, né? Egito, a maior delas. Até que ponto o Egito está disposto a se sacrificar pela Palestina? Não, não está. Não está. O Egito não está minimamente disposto a se sacrificar pela Palestina. É provável que ele faça alguma coisa nesse sentido somente porque é do interesse próprio. As outras repúblicas sunitas, olha, eu encontro mais determinação na Nigéria. Do Marrocos não precisa esperar nada. Apesar do povo ser pró-palestino, o rei por favor, né? O rei vai para o lado que a OTAN mandar. Então do rei do Marrocos não se espera em nada. Tunísia, bom, Tunísia é um experimento fracassado, infelizmente. Então sobra a Argélia e a Líbia. A Líbia tem seus próprios problemas, está se reconstruindo, né? Está quase terminando de expulsar o Ocidente. Mas a Líbia não existe, certo? A Líbia não existe. A Líbia foi dividida em 3 países na prática, né? Cirenaica, Tripolitânia e o Fezzaz. A Líbia Cirenaica, aquela sobre apoio russo, é fortemente pró-Palestina. O Fezzaz é traficante de escravo. E a Tripolitânia é governada pela ONU, ou seja, não vai fazer nada. A ONU é um trambolho inútil, responsável pela crise e que alimenta a crise. Então, você escapa a Cirenaica e a Argélia. A Argélia é uma grande potência econômica, a 4ª maior economia da África, um país que tem um PIB superior a $500 bilhão.
A Argélia poderia se dispor a ajudar. As repúblicas árabes ao sul do Saara, estão falando de, por exemplo, Sudão do Sul, Somália, Somalilândia. Essas repúblicas, elas não têm condições de ajudar. Mauritânia, né? O Senegal até que teria, mas é pró-ocidente. A mesma coisa vale para a Nigéria. Então, da África subsaariana, os palestinos não podem esperar contar com apoio. Da África setentrional republicana, o Egito talvez faça alguma coisa, mas somente pelo interesse próprio. Mais ou menos como a Arábia Saudita. E isso é considerando como os árabes agem, nunca aposta em cavalo perdedor e nunca entra em guerra que você pode perder. Eles só vão agir quando, na verdade, eles não forem mais necessários. Essa é a verdade. Quando eles não forem mais necessários, aí eles vão entrar. Quando dá, tá vendo? Imagina uma onça aqui em cima. Tá todo mundo brigando para derrubar a onça. Mas ninguém tem muita coragem de chegar perto. Quando a onça cair, aí sim, o Egito e a Arábia Saudita entram. Pergunta é quem vai derrubar a onça. Exceção feita, a Cirenaica e a Argélia, ninguém da África, do próprio Oriente Médio, os países xiitas, menos o Azerbaijão. O Azerbaijão é a cretinolândia túrquica a serviço do próprio Estado de Israel e da OTAN. Então esqueçam o Azerbaijão. Resta a Turquia. O Erdogan é um ser humano bastante estocástico, né? Como é que os jovens falam? Apocalíptico. Então, mas é do interesse dele. E eu vou explicar por quê. Mas não... Aliás, o caso da Turquia é muito interessante. Deixa eu terminar a introdução. A Turquia merece um tratamento mais especial. Ok, a Síria e o Líbano são pontas de lança. O Líbano do Irã e a Síria do Irã e da Rússia. Então a interferência síria será vista como interferência russa, e essa visão é verdadeira. Então a Síria não vai interferir a priori, só se ela for atacada. Só se uma base russa for de fato atacada, aí ela vai entrar, e vai entrar com tudo. Mas não antes disso, não sem isso. O Líbano não tem força de defesa, é o Hezbollah. O Hezbollah é capaz de infligir uma derrota, na verdade pesada e duríssima ao Estado de Israel. Mas o Hezbollah está a serviço do Irã. E o Hezbollah é praticamente um exército regular, muito disciplinado. Eles não vão agir com fígado. Em última instância, vocês têm que entender, você que está me ouvindo, você tem que entender o seguinte: as pessoas estão dispostas que os outros se sacrifiquem. As pessoas aguentam que os outros morram. Então é por isso que eu falo que, bom, os palestinos, eles não têm ninguém. Correto? Eles não têm ninguém. Se tivesse alguém, o problema deles já teria sido solucionado. Como o problema deles dura 75 anos, é porque eles não têm ninguém. Isso é óbvio, né? É um fato. Senão nós não vamos começar a brigar com fato aqui, porque nós temos teorias. Fato é que se em 75 anos ninguém fez nada de muito concreto, ninguém vai fazer agora. Certo? Mas alguma coisa será feita. Só que não há tempo de salvar todas as vidas quanto deveriam ser salvas. O que eu quero dizer é que nós mantemos a nossa previsão de que o número de óbitos na Palestina pode chegar a 200 mil. Evidentemente, esse é um número devastador. Devastador. É um número desumano. É um número desumano de pessoas que vão perder a vida deles. É um número que expressa a crueldade humana e expressa o capitalismo. E aí nós temos que entender outro ponto. Os países não vão fazer nada porque são capitalistas. O capitalismo não tem uma face humana.
a cara do capitalismo é sempre desumana. Quando ela parece humana, ecologismo, suposta defesa dos direitos de minorias, ela está mentindo, ela é hipócrita. Ela é muito hipócrita, ela na verdade não se importa. Então o capitalismo não tem uma face humana. Sendo potências capitalistas, faz todo sentido que a ajuda que eles podem esperar é basicamente do Irã, que é uma república socialista, ainda que do seu jeito, né? Sui generis. Talvez também da Síria, pela mesma razão. O Iraque, que é xiita. Desses 3 países, Síria, Iraque e Irã, virá a primeira grande ajuda, fora o Hezbollah, claro, que a Palestina vai receber. Porque por enquanto ela só está apanhando. Tem muita conversa, tem muito blá blá blá, mas por enquanto a Palestina, e agora é Palestina, não é só Gaza, porque o Estado de Israel começou a atacar também a Cisjordânia, que é o local onde o Hamas não se encontra, mas com a desculpa de que o Hamas está atuando lá. O Estado de Israel pode mentir o tanto que ele quiser. A mídia e os governos ocidentais é coberto. Certo? Pode mentir o tanto que quiser. Não foi o Instagram que teve que se desculpar porque estava traduzindo como terrorista a frase "confiamos em Deus", que as pessoas que apoiavam a Palestina colocavam no perfil. Cara, estava mentindo na cara dura. Muitas empresas, nós não podemos citar o nome delas aqui, porque senão nosso vídeo cai igual um outro que nós falamos sobre assunto parecido. Mas muitas empresas, grandes corporações, né, alguns mais próximos do que vocês imaginam, se retiraram de um fórum porque o organizador criticou a ação de Israel. Então não existe neutralidade nenhuma na rede, pelo menos não nas redes ocidentais, nas plataformas ocidentais. Não existe neutralidade, não existe sequer justiça, sequer empenho com a verdade dos fatos. Não. Elas fazem parte do aparato repressor. E não porque é o Estado de Israel, é porque é o capitalismo. Entende? Não é uma questão religiosa. Não é porque o Estado de Israel é supostamente comandado por judeus. O judaísmo é uma religião. A maior parte dos dirigentes do Estado de Israel é ateia. Então não faz sentido colocar a culpa nos judeus, uma coisa realizada essencialmente por ateus. A questão não é a religião. A questão é o mercado, é o capitalismo, é o colonialismo, é o imperialismo. Essa que é a questão. Perfeito? E na religião capitalista ninguém se importa com ninguém. Ninguém tá nem aí para os outros. Certo? Ninguém tá nem aí, cara. O capitalismo atomiza a sociedade até reduzi-la ao indivíduo mais cru e mais cruel. Reduz o indivíduo à competição. Certo? Então é por isso que, a priori, com exceção do Irã e, claro, do Hezbollah e de parte da sociedade iraquiana e da Síria, os palestinos estão sozinhos. Mas mesmo os apoios que os palestinos têm é circunstancial. Porque se fosse um apoio realmente firme, as tropas desses exércitos já estariam lutando ao lado deles, e não estão. Porque você tem que fazer considerações. E eu não estou criticando as considerações que têm que ser feitas, ou mesmo negando que considerações devam ser feitas, porque realmente você tem que fazer considerações. E aí vamos chegar nesse aspecto. Quais são as considerações que esses países, eu estou falando dos 4 principais: o Egito, a Arábia Saudita, o Irã e a Turquia estão fazendo. Primeiro, o Egito. Com a instalação do Estado da Palestina dentro dessas fronteiras aqui, as mais justas possíveis seriam essas. O próprio Irã já deixou isso claro, o Hezbollah também. Gaza e a Cisjordânia com contiguidade, ou seja, com o sul, com o Negueb incorporado e os territórios do norte dos israelenses. Essa é a configuração mínima aceitada pelos que estão dispostos a ir à guerra. O que a gente tem que pensar também pessoas que, como eu disse, ninguém está se importando com os palestinos. Eles são pobres, muito pobres. É um povo muito pobre vivendo em uma terra pobre. Certo? E estamos sob regime capitalista, então ninguém está de fato preocupado com eles, a não ser
o Irã. O Irã mostra-se, de fato, preocupado com a questão palestina, mas de modo geral estão abandonados. Nesse sentido, a configuração, e aí não é pelo interesse próprio dos palestinos, é a configuração que melhor ajudaria os países que estão dispostos, desde que ganhem muito, a ir à guerra em nome deles, certo? Muita gente ganha dinheiro se o Negueb deixar de ser um trambolho administrado por Israel, um empecilho ao desenvolvimento da África, e passe a se tornar uma região importante e imperativa para o desenvolvimento das forças produtivas das superpotências emergentes. É isso. Bom, com a instalação do Estado da Palestina, que incorpora Jerusalém Oriental, uma questão de fé, e sobretudo o Negueb, o sul, o Egito vai ser, junto com a Jordânia e a Turquia, mas mais do que Jordânia e Turquia, o país que mais vai ganhar. Por quê? Porque o objetivo da criação do Estado de Israel pelas potências imperialistas, o objetivo desse empreendimento colonialista europeu no Oriente Médio, desse regime do apartheid, é impedir a conexão física, por rodovia, por ferrovia, entre Ásia e África. A partir do momento que o Estado palestino surgir e o Negueb passar para o controle deles, evidentemente, a iniciativa Cinturão e Rota vai passar por lá. Você entendeu? Vai passar por lá. E tanto Alexandria quanto Cairo serão hubs do comércio mundial. E, sobretudo, do comércio entre Ásia e África, e até entre Europa e África. Não tem jeito de você passar para esses continentes sem passar por essas cidades. Inclusive, quando, eu nem falo assim, quando a ONU finalmente foi extinta, esse trambolho inútil e caro for visto como muito mais inútil do que necessariamente importante, é provável que a futura sede do que quer que seja que substitua, eu vou ter que parar, né? Pronto, agora dá pra gente falar sem direito autoral. Mas como eu estava dizendo, quando esse imbróglio acabar, quando a ONU for aposentada, por inútil que é, e surgir uma nova organização para congraçar as nações do mundo, o melhor local para ela ser sediada é Alexandria. Pelo simbólico, pela antiga biblioteca e por estar no meio do mundo. Está muito perto da Europa, muito perto da Ásia e bem em cima da África. Então, Alexandria é a melhor cidade do planeta para receber a sede de uma organização que vai substituir a ONU em algum momento. Porque com a ONU não dá, né, gente? Vamos ser honestos aqui, a ONU não dá mais. Já deu. Não dá mais. Então, o Egito tem muito a ganhar. Muito a ganhar. E é só por isso que em algum momento ele vai intervir. Mas provavelmente nos mesmos termos que a Arábia Saudita. Quando a onça já estiver no chão. Certo? Aí o Egito interfere. Porque ele vai ganhar muito. Alexandria, Cairo, a nova capital que eles estão construindo, que a China, né, e a Arábia Saudita estão pagando, serão triângulos de prosperidade enorme no continente africano. O Egito é a maior economia da África e o Egito pode, inclusive, superar o Brasil, tá? Bem mais no futuro, mas pode superar o Brasil como grande potência econômica. A população brasileira parou de crescer, né? A economia está estagnada há muito tempo e a do Egito não. Então, né? Vamos torcer para os argentinos, não fazer a mesma escolha estúpida que nós fizemos. Mas o fato é que a economia brasileira teve bons períodos no governo Lula. O primeiro mandato da Dilma, antes do Eduardo Cunha, né, o crente, o carioca, destruiu o governo, depois o miliciano, depois antes disso o golpista, né, miserável, traidor. Nós tivemos muitos presidentes que operaram contra o país, Fernando Henrique, por exemplo. Então, a democracia burguesa em países com elites clientes é um erro. É um grande erro. Enfim, quando a coisa encrespar, é provável que o Egito entre.
Quando ele perceber que a chance de vitória é real, quando ele perceber que Israel já era, aí é provável que ele entre. Esse também é o caso da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita tem um interesse um pouco mais interessante, né? Que é o seguinte: a Arábia Saudita controla Meca e Medina, duas das cidades sagradas, e controlar Jerusalém com certeza é um objetivo. Pro Bin Salman estender o seu poder, digamos, espiritual para todo o mundo islâmico. Mas nós sabemos o que esse poder espiritual saudita é. É Daesh, Boko Haram, Al-Qaeda, Talibã. Difícil. Mas isso não é bem o do Bin Salman, né? É dos ancestrais deles. Pai, do avô, dos tios. Então, ele é um homem mais esclarecido. Então, deles a gente pode esperar uma coisinha um pouco melhor. Certo? Eu esperaria. Eu espero, na verdade. Nossa, tem uma manga ali que tá no jeito. Existe uma chance pequena, mas quem sabe ela cai quando eu estiver passando. Ou pouco antes de eu passar. Adoro esse tipo de manga redonda. Então, o Bin Salman tem uns meios. Aliás, se tem um desses quatro que termina essa guerra a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Sei lá, se o Bin Salman teve uma noite agradável, amanheceu se sentindo ótimo, ele termina quando ele quiser. Certo? Se tem um desses quatro líderes, e eu acabei de falar que o Sisi, Al-Sisi, do Egito, tem os interesses, mas pá. O Bin Salman não. Quando ele quiser, ele termina. Simples assim. Porque ele não precisa gastar sangue, nem pólvora. Basta ele gastar petróleo. Quando o Bin Salman falou, ó, o petróleo agora vai ser $150, acabou, cara. Estados Unidos está muito perto do abismo. Qualquer empurrãozinho já era. E quando o Bin Salman, ou se o Bin Salman falou, quer saber? Não vamos mais vender petróleo em dólar, o Ocidente acaba. Aí não é uma questão dos Estados Unidos entrar em declínio. Os Estados Unidos acabam. O Ocidente acaba. É uma decisão saudita. É uma decisão do Bin Salman. Não creio que ele vai tomar, mas isso é convicção minha, não é análise. O fato é que, se ele quiser, na hora que ele quiser, ele acaba com isso. Sem derramar uma gota de sangue, sem gastar 1 grama de pólvora. É só manipular os preços do petróleo para chegar a $120, né? Pelo menos, ou 150 para arrebentar de vez, ou 2, não vamos vender mais petróleo em dólar. Pronto, é uma decisão saudita acabar com esse conflito. Se a Arábia Saudita ainda não tomou essa decisão, bom, isso implica que os interesses dela, bem ou mal, estão sendo satisfeitos nessa ordem das coisas. Porque o que vale para as pessoas, vale para a geopolítica. Quando uma pessoa muda, quando o sofrimento dela for maior que o que a mudança pode gerar. Essa é a verdade. Quando isso acontecer, assim, eu estou sofrendo tanto, que mesmo sabendo que eu vou sofrer com a mudança, eu prefiro o mal desconhecido do que esse mal que eu já conheço. As pessoas e os países se acostumam muito facilmente com o mal que elas já conhecem e tem medo do mal desconhecido, certo? Isso vale para pessoas e para nações. Então a Arábia Saudita, se ainda mantém essa ordem, que ela muda quando ela quiser, se a Arábia Saudita ainda faz isso, evidentemente é porque isso é vantajoso para ela, tá óbvio isso, certo? Ela ainda se sente confortável nessa ordem. O Bin Salman ainda se sente confortável nesse estado de coisa, por isso não mudou nada. E por isso a gente não aposta muito na Arábia Saudita. Porque se ela quisesse, e no caso dela, realmente basta ela querer, as coisas já seriam diferentes. Se são iguais, reitero, ela não quer. Então, Turquia. O Erdogan é um cara muito difícil. O Erdogan é um líder muito complicado, certo? Ele já foi traído pelo Ocidente, foi traído pela OTAN.
quando os Estados Unidos e a França manipularam para dar um golpe de Estado nele, pretender colocar um líder maçom turco no lugar dele. Mas aí os russos salvaram a pele dele, literalmente, avisaram, falou, vão te derrubar, cara, vão te matar. Subiu no avião, ficou circulando na Turquia, com autorização para ir para a Rússia, se fosse necessário, o tempo suficiente para as coisas serem resolvidas. E aí, ele liquidou a maçonaria na Turquia, ele acabou com a maçonaria na Turquia. Ele demitiu virtualmente todos os juízes, todos os promotores, todos os delegados, que é onde esses maçons se encontravam. Demitiu todo mundo. Todos eles, demitiu todos. Com raríssimas exceções, todos foram demitidos. Os que tiveram sorte foram demitidos, porque alguns foram presos e outros executados. Ele se livrou do problema maçom na Turquia. É um líder forte, duro e já vítima de traição. Então, é um cara que sabe o que faz. Seguro, mas desconfiado. Perfeito? Que está numa situação complicada. Ele só assumiu o governo porque ele fez algumas concessões ao Ocidente, ou pelo menos fingiu que fez. Mas ele nunca perdoou a Europa também por não ter deixado a Turquia entrar na União Europeia, sob os argumentos mais ridículos possíveis, mas todos eles de cunho racista. Então ele não gosta da Europa. E não gosta e não confia, ainda mais, nos Estados Unidos. Por que ele está dentro da OTAN? Porque é vantajoso. Porque foi vítima de um terremoto devastador e não pode abrir mão do que seja vantajoso para ela. Só que as coisas mudam. As coisas mudaram. Ninguém garante que chineses e turcos não tenham chegado nele e falado: ô, tio Erdogan, tá precisando de quê? De dinheiro, né? Logística, tá precisando desses Paranauê, tio. Precisando desses Paranauês, então. Nós temos aqui muitos bilhões, temos engenheiros, temos ciência, temos logística, temos o que você precisa. Mas na moita o senhor nos ajude. Como? Alguém vai ter que atacar Israel. Por que a Turquia é o melhor candidato para o primeiro ataque a Israel? Dos grandes. Eu não estou falando de Líbano, Síria, Hezbollah, dos Houthis do Iêmen, não. Porque dos grandes, a Turquia é de longe o melhor candidato. Porque ela faz parte da OTAN. Ela faz parte da OTAN. Certo? Ela pode fazer uma falsa bandeira. Muitos países da OTAN já fizeram isso. Forja um ataque falsa bandeira, diz que foi agredido por Israel e parte para cima de Israel. Se ela foi agredida, lembra do tal quinto artigo 5º, que os OTAN boys tanto citavam? Eu mesmo já disse que não significa tanta coisa assim, né? Diz que você é obrigado a ser solidário, mas se essa solidariedade, conforme eu já disse em muitos vídeos, você mandar um buquê de flores. Como é que faz no Brasil quando não quer fazer nada? Emitiu uma nota de protesto. Mas o fato é que se a Turquia fosse atacada ou fingisse ter sido atacada por Israel, não faz tanta diferença assim. Isso colocaria a OTAN numa situação dramática, porque os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha são praticamente cachorrinhos claudiqueiros do Estado de Israel. São praticamente cachorrinhos claudiqueiros, ok? E como eles agiriam se Israel lançasse um ataque a um país da OTAN? Certo? E aí, se os Estados Unidos, se a Alemanha, se o Reino Unido, mesmo diante de um ataque de Israel, ficasse do lado de Israel, a OTAN não tem mais motivo para existir. E muitos países que estão doidos para sair da OTAN, França, por exemplo, Hungria, um par de países, ou não, nós não ficamos. Que quando um país da OTAN foi atacado, nada foi feito. Certo? Então, seria uma chance extraordinária de explodir a ponte para que ninguém mais a percorresse. A Turquia cumpriria assim um papel duplo, né, de ser a ponta de lança na resolução do problema da Palestina, né, e
implodir a OTAN antes de sair. Que seria fantástico para os inimigos da OTAN. Para o eixo da resistência, para a aliança. Seria fantástico. Se livra da OTAN. E a Turquia, que está precisando desesperadamente de dinheiro para reconstruir o país, de recursos, pode ter sido tentado a isso. O Erdogan é um sujeito prático, incrivelmente razoável em se tratando do personagem. Então, se o tio X, o tio Vlad sentar no colo e conversar com carinho, ou já tiver feito isso, coisas podem ser arrumadas. Certo? Coisas podem ser arrumadas. A Turquia entraria nesse sentido. E outra, Jerusalém, toda aquela região do Oriente Médio, já foi da Turquia por 400 anos, do Império Otomano. E naquela época, eles viviam em paz. Certo? Então a Turquia, ela tem influência naquela região. Ela já teve uma influência muito maior até o início do século XX, essa derrota na Primeira Guerra Mundial. E as pessoas, embora não gostem necessariamente dos turcos, lembram deles com saudosismo, porque a vida era muito melhor sob eles do que sob os britânicos. Certo? Lembre-se, Meca já foi uma cidade turca. Jerusalém já foi uma cidade turca e foi por séculos, por 400 anos. 400 anos de paz, inclusive. Cristão, judeu, muçulmano, todo mundo. Perfeito? Então, não seria uma coisa nova, ó, a Turquia apareceu do nada. Não, a Turquia não apareceu do nada. A Turquia é de lá. E finalmente o Irã. O problema do Irã é que, embora militarmente seja de longe o mais capaz do Oriente Médio, tem mísseis hipersônicos, tem centenas de milhares de mísseis comuns, centenas de milhares de drones kamikazes, é um país armado até os dentes, que forma 10 vezes mais engenheiro que o Brasil por ano. Uma potência industrial. Fez um contrato para exportar 200 mil veículos para a Venezuela. Marca própria, tecnologia própria. Não é igual o Brasil, que fabrica carro de outros, para outros. Não. O Irã é uma potência industrial de primeira grandeza, muito maior que o Brasil, por exemplo. Não tem nem comparação. Nem comparação, nem sonho. Mas por que não o Irã? Pelo menos não a princípio. Porque a OTAN o odeia, cara. A OTAN vive buscando desculpa para atacar o Irã. E o Irã agora está nos BRICS. Os BRICS não podem deixar que o Irã simplesmente vá para o sacrifício, ou seja usado como desculpa. Então, o fato, de toda forma, é que a Palestina está por sua própria conta e risco. E coisas ruins vão acontecer ainda por algum tempo. Até que uma linha vermelha, de fato, vermelha, seja cruzada. Aí sim. Mas aí nós temos o problema da armadilha de Tucídides. Que é você cruzou essa linha, partiu para o confronto final, sem causar uma guerra mundial de grandes proporções. Para isso, e isso explica porque o sofrimento palestino ainda vai demorar mais algumas semanas, talvez meses, para isso é necessário que os Estados Unidos declinem economicamente, ou seja, a grande recessão que espera os Estados Unidos, que pode ser desencadeada segunda-feira. Se as bolsas que já vêm mal claudicando há muito tempo quebrarem de vez, aí o sistema imobiliário quebra de vez, a dívida estoura, a inflação explode, a desdolarização acelera na velocidade da luz. Então os Estados Unidos quebrando pode ser o catalisador. Israel, a economia de Israel, o tal convocação de todos já foi abolido. Sabe por quê? Porque Israel precisa das pessoas como mão de obra. A economia de Israel não suporta a convocação geral. Então muita gente já foi desconvocada. Porque a economia de Israel não suporta. Quanto tempo a economia de Israel suporta uma economia de guerra? Sem turismo, sem indústria, sem agricultura. Toda hora o povo vindo para a banca. 1 mês, 2 meses, eu não sei se a economia de Israel aguenta 2 meses. Então o ideal é esperar que a onça sangre. Certo? E aí os palestinos... Por que Israel recentemente partiu para cima dos palestinos sem misericórdia? Por quê? Porque precisa que os árabes reajam para terminar logo, porque ela não suporta. Israel sabe que não tem munição, que não tem arma, não tem mão de obra, que a qualquer hora a economia colapsa. Certo? Então Israel precisa que a guerra seja total e rápida e comece logo.
Os outros precisam exatamente do contrário, para evitar a armadilha de Tucídides, que é o que acontece quando a potência então dominante começa um processo irreversível de declínio, mas uma nova potência ou novas potências ainda não ascenderam. Para evitar a guerra global, para evitar a armadilha de Tucídides, o lado que tem tudo para perder tem que fazer a guerra o quanto antes. Estamos falando de OTAN e de Israel. E o lado que tem tudo para ganhar tem que evitar a guerra, mas precisa da guerra para vencer. Então é uma situação difícil do ponto de vista estratégico, em que o lado para vencer não pode lutar. E o lado que quer evitar a derrota a qualquer preço, precisa lutar. Então, cada dia que passa, a economia dos Estados Unidos, do Ocidente inteiro, da OTAN, de Israel, claudica. E isso é ótimo para a aliança. Só que, enquanto esse tempo passa, os palestinos vão sendo esmagados. No fim, quem se importa realmente com eles? Entende o que eu quero dizer? Eu não espero otimismo. Eu creio, de verdade, tenho vasta convicção nesse sentido, que Israel vai perder, vai ser derrotado. Mas o custo vai ser enorme. E vai ser pago principalmente pelos palestinos. Então que Deus tenha misericórdia deles e nós. Até mais.